Vamos lá, então. Conforme já anunciado pelo Dr. Márcio Braga, painel Gestão e Inovação, as novas plataformas tecnológicas e a atuação dos cartórios brasileiros, nós convidamos aqui para que seja o mediador dos trabalhos, Sérgio Jacomino, presidente do Instituto de Registros Imobiliários do Brasil. Convidamos para que seja debatedor Andrei Guimarães Duarte, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. E o nosso palestrante, professor, que será apresentado pelo mediador Ronaldo Lemos. Agora sim, nosso palestrante, Ronaldo Lemos. Muito boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, essa ilustre plateia que aqui reunida para ouvir um tema palpitante e difícil, que é o impacto das novas tecnologias numa atividade tradicional, como é a atividade notarial e registral. E nós temos o privilégio, a sorte de ter aqui entre nós o professor Ronaldo Lemos, que é advogado, ele é da área jurídica, mas também é especialista em tecnologia, também é especialista em mídia e propriedade intelectual, é professor da Universidade Columbia, da Escola para Assuntos Internacionais, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador e representante no Brasil do MIT Media Lab. Dr. Ronaldo não requer maiores apresentações, então vamos direto à exposição dele. Com a palavra, então, o querido professor. Acho que eu vou caminhar até lá, pode ser melhor, tá bom. Bom, obrigado, doutor Sérgio. Primeiramente, boa tarde a todos, um prazer imenso estar aqui. Eu tinha preparado uma apresentação, não sei se está aí, acho que sim, né? Então tá bom. Muito obrigado. É uma apresentação rápida e depois a gente pode usar o que a gente for discutir aqui como material para a gente debater, logo depois de ouvirmos também o doutor Sérgio, doutor Andrei. E qual que é o meu objetivo hoje à tarde, né? É a gente pensar um pouco juntos sobre a transformação que a tecnologia está trazendo para todos os campos da sociedade e, a partir daí, a gente tentar projetar um pouco como é que isso vai impactar também questões governamentais, questões de serviços públicos e a própria ideia de governo no mundo digital, e, com certeza, isso toca as atividades de todos que estamos aqui. Então, para começar, eu queria fazer um breve parênteses, só para a gente fazer algumas reflexões iniciais. Esse que está na tela é o primeiro presidente de uma empresa de tecnologia do planeta. Ele se chama William Norton e ele é o presidente da empresa chamada, que existe até hoje, curiosamente, deixa eu ver se eu consigo, acho que talvez eu tenha andado longe demais, pronto. Ele se chama William Norton e ele foi presidente da Western Union, que existe até hoje. Western Union era uma empresa de telégrafos, e uma empresa que foi muito importante para a comunicação no século XIX. Só que houve um avanço tecnológico no final do século XIX, que foi a invenção do telefone. Isso é o que o William Norton disse assim que ele tomou conhecimento do surgimento daquela nova tecnologia. Ele disse o seguinte: esse tal de telefone é um brinquedo que tem muitos defeitos para que possa ser considerado um meio sério de comunicação. Bom, nós sabemos que ele estava completamente equivocado, e o telefone se transformou na tecnologia dominante, e até hoje nós temos um par de fios de cobre que chegam até hoje à nossa casa. O telefone ainda está entre nós, e a gente, inclusive, chama esse aparelho que a gente tem no bolso de telefone celular. Mais recentemente, um outro executivo de empresa de telecomunicações, nesse caso, esse que está na tela, chamado Ken Olsen,
e ele era diretor da empresa DEC, Digital Electronic Computers. O que a DEC fazia? Fabricava aqueles computadores mainframes, sabe aqueles computadores que ocupam uma sala inteira, muito usados em bancos na década de 70, etc. E quando Ken Olsen percebeu a chegada do computador pessoal, né, aquele movimento encabeçado pelo Steve Jobs e outros empreendedores que estavam criando um computador para você ter em casa, ele disse a seguinte frase: não existe qualquer razão para que uma pessoa tenha um computador em casa. Bom, a gente sabe que hoje a gente carrega computador no bolso, né? Nosso celular é um computador que a gente está com ele o tempo inteiro. Então, ele também estava completamente equivocado. Por fim, mais recentemente, outro presidente de grande empresa de tecnologia, nesse caso, o Steve Ballmer, né, da Microsoft, esse que está na tela, quando viu a chegada do iPhone, disse também uma frase que eu acho que entrou para a história, que ele disse o seguinte: não existe nenhuma chance de que o iPhone se torne um sucesso de mercado. E ainda para enfatizar, disse, nenhuma chance. Quem aqui está com iPhone nesse momento, assim, só por curiosidade? Quem usa iPhone aqui? Bom, acho que dá para ver, né, claramente como e o quanto ele estava equivocado. A pergunta que a gente tem que fazer, então, é a seguinte: por que eles erraram? É desinformação, ignorância? O que levou ao erro? E não é nada disso. Essas são algumas das pessoas mais bem preparadas no mercado de tecnologia, tinham acesso a redes de informação, a capital político, enfim, estavam ali bem posicionadas para conseguir ler o que vinha pela frente. E ainda assim foram incapazes de perceber aquela transformação. E a razão do erro é uma razão que está na própria tecnologia, que desencadeia processos de grande complexidade, processos que levam à dificuldade de prever o futuro. Se naquela época, no século XIX, já era difícil prever o futuro, imagine agora, com o avanço tecnológico que a gente vive hoje. Então, tem vários exemplos, inclusive, de assimetria de informações. Algumas pessoas sabem alguma coisa que outras pessoas não sabem. Isso, obviamente, gera uma disparidade muito grande na tomada de decisões. Vou dar 2 exemplos rápidos. Um, todo mundo conhece, um aplicativo de 60 megabytes, que é o caso do WhatsApp, que causou uma revolução no setor de telecomunicações. Empresas que tratam de infraestrutura, inclusive, tiveram que adaptar o seu modelo de negócio justamente pela chegada do WhatsApp, e a gente vê o tamanho da transformação que o WhatsApp provoca, inclusive agora com a questão das eleições que passaram, né? A gente viu o impacto que o WhatsApp tem até mesmo para fazer campanha política. Então, isso são transformações palpáveis que a tecnologia provoca. Agora, se o WhatsApp é impressionante, o caso do WeChat, que é o WhatsApp chinês, é ainda mais impressionante. Só por curiosidade, quem aqui conhece o WeChat? Ou já ouviu falar do produto, ou usa o WeChat? Temos algumas pessoas. Podem, inclusive, me adicionar, porque eu fico me sentindo muito solitário no WeChat, né? Porque pouca gente ainda usa, então quem tiver no WeChat, depois me adiciona. O WeChat é o WhatsApp chinês e ele faz, dentre outras coisas também, meio de pagamento. Hoje, na China, a maioria absoluta da população chinesa paga tudo por meio desse aplicativo. Então, você vai na fila do café, você chega lá a sua vez, você tira o celular do bolso, escaneia um código QR, sabe aquele código de barras quadradinho? Você vai lá, escaneia, essa operação dura 0,1 segundo e o pagamento é feito automaticamente só de você escanear um código QR. Isso é tão profundo do ponto de vista de modificação da sociedade que eu tive em Xangai agora há mais ou menos 2 meses e andando pelas ruas de Xangai eu notei que os moradores de rua carregam uma plaquinha com seu código QR. Eles carregam na rua literalmente uma placa porque eles sabem que não tem a menor chance de receberem uma esmola, uma doação com dinheiro, porque ninguém usa mais dinheiro. E não usa também cartão de crédito. Isso é que é a transformação
que esse sistema provocou. Hoje, no Brasil, para você receber pagamento, você precisa daquela maquineta, né? Na China, para você receber pagamentos digitais, tudo que você precisa é uma folha de papel com seu código QR impresso. Não precisa de máquina, não precisa de nada. E, além disso, eu vi, por exemplo, festa de casamento, onde na entrada da festa tinha um código QR da noiva e um código QR do noivo, e um placar para quem é que recebia mais presente em dinheiro. Vi também garçom usando o código QR como um crachá. Se você quiser dar a gorjeta, você tira o celular do bolso e dá a gorjeta direto para o garçom. Então, esse é o tipo de transformação que essas tecnologias novas provocam. Isso vai acabar chegando no Brasil, é uma questão de tempo, e saber que isso existe é uma informação importante para a tomada de decisão. Então, isso aqui para dar um exemplo das mudanças profundas que a gente tem e que vamos ter pela frente. Obviamente, isso traz muita incerteza, dificuldade de tomar decisão, e o meu objetivo aqui agora é fazer uma espécie de onde viemos e para onde vamos do ponto de vista da tecnologia. Então, fazer um rápido apanhado dessas tendências tecnológicas para a gente poder entender onde a gente está, e depois eu vou mergulhar nas questões que isso traz do ponto de vista da gente pensar serviços públicos, atividades públicas, etc. Então, de onde viemos e para onde vamos? Quando a internet surgiu, ela era nada mais, nada menos do que uma rede de computadores. A ideia, na década de 60, era de conectar um computador ao outro, sem nem saber direito qual era a finalidade daquela conexão. Isso é a origem da internet, conectar computadores. Na década de 90, essa conexão de computadores, ela evoluiu. Ela passou a ser não só mais uma conexão de computadores, mas uma rede de pessoas. Você passou a conectar uma pessoa a outra através da rede. Vejam só o valor que isso gera. As grandes empresas de internet hoje, Facebook, WhatsApp e outras, geram o valor delas conectando pessoas. Então, conectar pessoas gera muito valor, e é esse o segundo momento que a gente vive até hoje da internet. O que vem depois da conexão de pessoas? Vem a conexão de objetos. Objetos irão se conectar à rede, é a chamada internet das coisas. Aí você me pergunta, mas que tipo de objetos que vão se conectar? E a resposta que eu te dou é todos os objetos. Todos. Do avião ao transporte público, à usina hidrelétrica, passando por utensílios domésticos, passando por mesas e passando por cadeiras. Aí você vai falar, mas por que uma cadeira se conectaria à internet? Imagina só se a gente colocar um sensor numa cadeira. De cara, ela vai ser capaz de contar quantas pessoas se sentaram nela naquele dia. Se você colocar um sensor de peso na cadeira, como cada pessoa se mexe de um jeito diferente e tem um peso diferente, ela vai ser capaz de contar quem sentou na cadeira naquele dia. Então, você vai ter escola, faculdade, em que as cadeiras são capazes de fazer a chamada. Isso gera um valor imenso. Quando você conecta objetos, eles começam a produzir informação, e a previsão, inclusive números do Gartner, é de que em 2020 já haja 26 bilhões de objetos conectados à internet. Então, são objetos triviais, como é o caso de mesa, cadeira, geladeira e máquina de lavar e ar-condicionado, que você pode, inclusive, acionar à distância pela internet, ou objetos que são parte da infraestrutura das cidades ou do país. Então, é usina hidrelétrica, ônibus, transporte urbano, metrô, etc. Infraestrutura conectada. Isso é muito importante porque o Brasil, por exemplo, acaba de lançar o Plano Nacional de Internet das Coisas, que foi comissionado pelo BNDES e que faz ali várias decisões importantes para implementar isso no Brasil. Inclusive, eu participei da redação desse plano, em parceria com a McKinsey e com o CPQD. E ele prioriza 4 áreas. Cidades inteligentes, que tem a ver com a nossa conversa aqui, agricultura de precisão, saúde, um setor que pode ser revolucionado pela internet das coisas, e, por fim,
Esqueci a quarta coisa. Até o final da apresentação eu lembro. Mas são 4 áreas. E esse ponto eu acho que é muito importante. Então, a gente está nesse momento de incentivar esse tipo de atividade no Brasil. Outra coisa importante, depois da internet das coisas, virá a internet dos serviços. Os serviços vão cada vez mais se digitalizar, especialmente por causa da inteligência artificial, também vão ser prestados pela internet. Muita gente aqui deve ter visto o vídeo do Google, daquele serviço que é um robô que liga para os lugares, marcando cabeleireiro, restaurante. Então, é muito impressionante, porque hoje o Google e outras empresas já desenvolveram robôs que são capazes de falar como a gente, e eles funcionam como agentes inteligentes e que fazem atividades em nosso nome. Então, eu digo lá, Google, marque o restaurante tal na sexta-feira, às 7 horas. Ele liga para o restaurante e fala, bom dia, aqui é o fulano, eu gostaria de marcar um restaurante tal. E a pessoa que está do outro lado nem percebe que é uma máquina com quem ela está falando. Tanto que um dos dilemas éticos que se tem hoje é se essa voz digital deve avisar ou não a pessoa que está do outro lado se ela é uma máquina que está falando ou não. Se for, alô, aqui é um robô, para você saber, porque se você não avisar, a pessoa do outro lado não saberá que é um agente inteligente que está falando com você. Então, essa é outra tendência importante, que é a internet do serviço. E, por fim, um ponto que nos interessa a todos, e a última tendência que eu gostaria de enfatizar, é o blockchain, né? É essa ideia de que é possível hoje criar um registro auditável, público, imutável, e que isso pode ter algumas repercussões também importantes para muito do que a gente faz. Então, essa tendência, obviamente, também nos interessa. Feito esse apanhado de onde viemos e para onde vamos, e identificadas essas tendências, o segundo ponto que eu gostaria de discutir hoje é o tema do desafio que essa aceleração tecnológica traz, especialmente do ponto de vista dos serviços públicos, no qual, de certa maneira, todos aqui estamos inseridos. Então, a minha hipótese que eu gostaria de submeter à apreciação de todos aqui é de que governo e serviços públicos que não se digitalizam se tornarão obsoletos. Governo que não se torna digital, e essa é a minha primeira hipótese, deixa de ser governo, porque a vida das pessoas cada vez mais é vivida no ambiente digital. Se o governo não acompanha isso, ele vai deixar de ser governo, vai se tornar incapaz de governar. Basta lembrar que a origem da palavra cibernética vem do grego kibernetike, que significa governar. Quando a gente fala em cyberspace, a gente tem que lembrar de governança. Então, o governo que não se digitalizar vai virar obsoleto. Estamos vivendo um momento em que vai haver uma grande onda de digitalização dos serviços públicos e, obviamente, isso vai ser a causa de grande reflexão e de mudança. Então, para completar a minha hipótese, o meu ponto é que todo governo terá de se converter em plataforma tecnológica. E há 2 caminhos para isso. Um é o caminho simples, que é o caminho fácil de fazer. O outro é o caminho complexo, que é o caminho difícil de fazer. Vamos começar pelo simples. O simples é a possibilidade, não sei o que aconteceu, mas a minha apresentação acabou de dar um salto. Acho que estão preocupados com o meu tempo, então acho que a inteligência artificial acabou de me mandar um recado. Tudo bem, já entendi, pessoal, já entendi. O caminho simples é você colher a fruta mais fácil de ser colhida, né? É low-hanging fruit. E essa possibilidade é muito bem descrita por uma cara amiga, que é a Susan Crawford, que é essa que está na tela, escreveu um belíssimo livro chamado A Cidade Responsiva, onde ela cataloga usos de tecnologia para digitalizar o governo e para melhorar os serviços públicos.
Então, no livro dela, tem alguns exemplos que sempre partem dessa premissa de o governo usar dados para melhorar os serviços públicos. E eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui, por exemplo, a cidade de Washington, que criou um sistema que pode ser descrito como uma espécie de uberização dos serviços públicos. Hoje, em Washington, sempre que você toma um serviço público, você vai a algum departamento da cidade, você recebe uma mensagem no seu celular pedindo para você avaliar a qualidade do serviço que você acabou de usufruir, prestado pela própria cidade. E o resultado disso é que eles fazem uma espécie de um boletim dos serviços públicos lá de Washington, dando uma nota consolidada toda semana da qualidade do serviço daquela cidade. Então, dá para ver aqui que muitos departamentos da cidade de Washington têm boas notas, mas tem um ali que tem uma nota C, uma nota meio de reprovação. Que departamento é aquele? É o departamento de saúde. Se eu sou o prefeito de Washington, o que eu faço? Os que estão indo bem, parabéns, posso até dar um bônus. Os que estão indo mal, eu vou lá ver o que está acontecendo e tomar as decisões de gestão para melhorar. Então, uma coisa simples, de baixíssimo custo de implementação, que poderia gerar uma transformação de cara na qualidade dos serviços públicos. Outra cidade fazendo coisas interessantes é Chicago. Estão fazendo um monitoramento em tempo real da cidade, criando mapas vivos, que são capazes de medir, por exemplo, homicídios em tempo real. Dá para ver que homicídios estão concentrados em alguns bairros da cidade de Chicago, o que me permitiria levar, por exemplo, a polícia para lá, ou fazer projetos de prevenção. Mas você mede coisas complexas também, como, por exemplo, incidência de diabetes. Dá para ver que diabetes é bem mais democrático que homicídios, né? Está espalhada por todos os bairros da cidade de Chicago. Isso permite, por exemplo, melhorar a merenda escolar, campanhas de redução de consumo de refrigerante, distribuição de insulina, melhora a administração pública. Buraco nas ruas. Hoje, em Chicago, é medido já com sensores, que estão instalados, inclusive, em automóveis, bicicletas, e automaticamente você consegue visualizar onde tem buraco. Você consegue medir até coisas pitorescas, do tipo mordida de rato. Então, é curioso, porque aqui está o mapa das mordidas de rato da cidade de Chicago. Se vocês notarem, tem um bairro ali que é o Império das Ratazanas, né? Sugiro quem visitar a cidade de Chicago não vá nesse bairro, porque tem alto risco de ser ali atacado. Então, isso mostra também um jeito simples de mudar serviços públicos com grande impacto. Até, olha só, a cidade de Boston, na ausência de problemas mais sofisticados, criou até um serviço público que mede o florescimento das árvores da cidade de Boston. Então, eles criaram esse mapa de calor aqui, que na primavera é muito útil. Você pode passear pela cidade acompanhando uma medição, inclusive digital, das cerejeiras da cidade que estão florescendo. Então, isso é bom para o turismo, etc. Isso mostra um uso da tecnologia com grande capacidade de impactar serviços públicos. Grande capacidade, mas um uso simples. E aí eu entro na terceira parte do que eu gostaria de discutir hoje, que é a discussão de como é que o governo pode se digitalizar, dessa vez do ponto de vista complexo, que é o que eu acho que a gente vai ter impacto importante no Brasil nos próximos anos. Como é que a gente faz para transformar o governo em uma plataforma tecnológica? No mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que a gente vive em plataformas tecnológicas. O celular de muita gente que está aqui hoje provavelmente está logado, nesse momento, em plataformas como Facebook, como WhatsApp, como o próprio Google e outras, Gmail. Então, muito do que a gente faz na nossa vida hoje é feito em plataformas tecnológicas. Como é que o governo pode virar uma plataforma tecnológica? E aí eu quero dar alguns estudos de caso de alguns países que já fizeram essa transição, e isso vai ter um impacto muito grande aqui no Brasil, especialmente porque essa transição envolve a criação de uma identidade digital. E quando você cria uma identidade digital, você muda profundamente
a relação que os cidadãos têm com os serviços públicos e até o próprio desempenho das atividades da vida civil da pessoa também são modificados. Então, vamos começar com o primeiro estudo de caso, que é um estudo simples, que é o seguinte: hoje no Brasil você leva 79 dias para abrir uma empresa, dados do Banco Mundial. Então, você precisa passar por diversos órgãos diferentes e, na média, são 79 dias. Em países vizinhos, como Argentina, Chile e Uruguai, o tempo que se leva para abrir uma empresa hoje é de 1 dia. E tudo é feito pela internet, e na Argentina, e no Chile e no Uruguai é gratuito. Você pode abrir uma empresa imediatamente pela rede. Tanto que esse aqui é o site do Chile, que se chama Tu Empresa en un Día, onde você pode não só constituir uma empresa, mas você pode modificar, fundir, dividir, dissolver, retificar, fazer uma série de atos públicos através desse site que está online. No Uruguai, o site se chama Empresa en el Día, e é um site também que você pode acessar hoje, e nesse momento você pode abrir de cara uma empresa imediatamente no Uruguai. Por que nesses países é assim e por que no Brasil é diferente? Uma das razões é planejamento. Esse mapa que está na tela aqui é um mapa que resume a comemoração dos 10 anos de política digital no Uruguai. A política digital lá começou em 2007, tem prazo para acabar em 2022, mas eles já estão colhendo frutos, e dentre esses frutos está essa digitalização dos serviços públicos, que levam, inclusive, a essa possibilidade. Então, quem planta, colhe, né? Eles começaram a plantar primeiro, estão colhendo antes, por exemplo, que é o caso do Brasil, que não se planejou nessa área. E, ao que tudo indica, agora isso parece que vai mudar um pouco. Então, esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de discutir. Para além do exemplo dos nossos vizinhos, eu acho que vale muito a pena a gente ver o país que hoje é o mais avançado do ponto de vista de tecnologia digital, que é o caso da Estônia. Essa, inclusive, é a bandeira da Estônia. Uma bandeira até meio sem graça, né, se a gente for pensar. A bandeira é meio sem graça, mas o que eles estão fazendo do ponto de vista de governo digital é espantoso. Em 1987, o PIB per capita da Estônia era de $2.000. Em 2016, $18.000, precisamente graças ao investimento em tecnologias digitais. Só para vocês verem visualmente a evolução do PIB da Estônia, é muito impressionante. Esse decréscimo aqui é a crise de 2008, né? Que lá não foi marolinha, foi para valer, mas logo depois também já recuperaram a curva de crescimento. Então, a Estônia hoje tem esse lema que é: nós construímos uma sociedade digital e você pode construir também. E eu acho que vale muito a pena acompanhar o que foi feito lá, porque hoje a maioria dos atos, inclusive da vida civil das pessoas, é feito digitalmente, usando essa ideia de uma identidade digital que serve para unificar e descentralizar os serviços públicos, unificar os serviços públicos e descentralizar os dados, que é um movimento que eu acho que é importante, através justamente dessa ideia de se criar uma única identidade digital para todos os cidadãos, né? Que é exatamente esse cartãozinho que está na tela. É um cartão que você hoje usa e no computador você tem acesso a todos os serviços públicos do país. O sistema estoniano ele é tão eficiente que eles começaram a exportar esse serviço. Qualquer cidadão hoje do mundo pode pedir para ser um residente digital da Estônia. Adivinha quem é que pediu o cartão de residente digital da Estônia? Eu nunca pisei na Estônia e eu não tenho visto, acho que não precisa de visto, na verdade, mas eu não falo uma palavra de estoniano. Mas eu entrei no site do consulado, me inscrevi e hoje eu sou um legítimo cidadão digital daquele país. O que eu posso fazer com o meu cartão digital?
Posso acessar qualquer serviço público da Estônia, de qualquer lugar onde eu estiver. Posso abrir uma empresa na Estônia, em 15 minutos. Posso contratar pessoas na Estônia. Posso pagar pessoas a partir da Estônia e assim por diante, sem pisar lá. Então, o governo se tornou tão eficiente que eles criaram uma tendência que hoje pode ser chamada de governo como serviço, que até o acrônimo é interessante, GAS, que é a possibilidade de você ter um governo tão eficiente que eu vou preferir abrir a minha empresa na Estônia, vou preferir ter aposentadoria na Estônia, vou preferir ter previdência na Estônia, porque lá é mais eficiente do que o país onde eu moro. Essa é a ambição daquele país. Tanto que a população estoniana é de 1,3 milhão de pessoas, e a projeção é que no final desta década eles já tenham 10 milhões de residentes digitais, que não moram no país, mas vão acessar o país do ponto de vista de serviços públicos de fora. Então, é um caso muito interessante. Muita gente vai falar assim, mas, Ronaldo, Estônia, né? Estônia tem 1,3 milhão de pessoas, a Vila Olímpia aqui é maior do que a Estônia, bairros de São Paulo são maiores do que a Estônia. Então, será que isso se aplica para um país do tamanho do Brasil? Então, deixa eu falar do segundo estudo de casos, que é a Índia, né? Bandeira da Índia, mais animada do que a bandeira da Estônia, inclusive. A Índia, como sabemos, é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas e que fez a mesma coisa que os estonianos fizeram. Criaram uma identidade digital para todos os seus cidadãos, que obedece a 4 princípios, que são esses que estão na tela. O princípio presence-less, que é sem a necessidade de presença física. Tudo que você precisar do Estado indiano, você pode fazer de casa. Você não precisa ir até um órgão público para nada. Você tem o paperless, que é sem papel. Nunca mais você vai precisar de papel para utilizar serviços públicos na Índia. O outro é o cashless. Não precisa de dinheiro. Todos os pagamentos são eletrônicos. E o último princípio é consent layer, que é o seguinte: você, como cidadão, tem controle das informações sobre os seus dados. Então, você autoriza quem vai ter acesso àqueles dados, em que momento, e você pode, inclusive, revogar o acesso aos dados. Então, você dá o controle dos dados para o cidadão. Esses são os princípios da identidade digital indiana. Tanto o presidente da Índia quanto da Estônia dizem uma frase que eu adoro, que ele fala o seguinte: as duas únicas ocasiões em que você precisa ir fisicamente a um órgão público ou um órgão registral é quando você vai se casar ou quando você vai comprar um bem imóvel. Então, esse ponto é muito importante. Para essas questões, por segurança jurídica, ainda é preciso a presença física. Em todos os outros casos, a atividade registral permanece, mas ela é realizada à distância, sem que a pessoa se desloque até o lugar. E o nome da identidade digital indiana se chama Aadhaar, que é uma palavra em hindi que significa justamente fundação, né? A fundação a partir da qual a gente constrói várias coisas em cima. Então, essa é a identidade indiana. E a forma como ela foi feita, ela começou a ser feita em 2009, foi de uma forma muito trabalho de formiguinha, né? Pegar ali o registro da íris de cada pessoa, pegar ali a identidade de cada pessoa que tinha a biometria medida ali. Então, são procedimentos ali de identificação que eu acho que são muito importantes e que foram colhidos e, no final, conseguiram, num curto espaço de 5 anos, fazer com que 1,9 bilhão de pessoas tivesse essa identidade digital. Então, quando a gente olha os números da Índia, é absolutamente impressionante. Uma identidade digital única, implementada num curto espaço de tempo, de 5 anos, que hoje todos os cidadãos
indianos usam através do celular. Então, esse ponto eu acho que é extremamente importante para a gente ter em mente. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu queria passar pela quarta momento da nossa apresentação, que é um pouco discutir o Brasil. Alguns meses atrás, exatamente nessa sala, eu participei de um seminário chamado GovTech, Governo e Tecnologia, que discutiu exatamente isso que a gente está discutindo aqui, e há cada vez mais interesse no Brasil, seja de órgãos estaduais, seja do governo federal, inclusive do governo federal eleito, de se pensar o uso da tecnologia para melhorar o sistema de identificação no Brasil e, eventualmente, até, quem sabe, criar algum modelo de identidade digital no país. Então, como todos nós sabemos, o sistema de identidade digital no Brasil é bastante caótico, né? A identidade hoje ela é emitida em muitos estados pelas secretarias de segurança pública, com exceção do Rio de Janeiro, onde ela é emitida pelo Denatran e pelo Instituto Félix Pacheco, que são órgãos civis. Em outros estados são órgãos militares, né, que emitem os RGs. E a gente sabe que não há integração no sistema. Isso até é uma matéria da Folha de São Paulo, de um jornalista que conseguiu tirar 9 RGs diferentes em diferentes estados, né? Mais do que isso, houve casos ainda mais dramáticos de um indivíduo que tinha 47 títulos de eleitor, 43 carteiras de identidade, 23 emitidas na Bahia, 12 em Minas Gerais, 8 em Goiás. Ele tinha 2 carteiras de trabalho, 2 certificados de reservista. E em 2016, a CGU descobriu que 47 mil CPFs naquele ano estavam sendo utilizados por mais de uma pessoa. Então, a gente tem hoje no Brasil um desafio, que é o nosso sistema de identificação não vai bem. Nosso sistema registral vai muito bem, como a gente sabe. A gente conseguiu praticamente zerar a taxa de ausência de registros em pouquíssimo tempo, e isso é uma coisa maravilhosa. Agora, a identificação, que é o que está construído ali em cima do registro civil, isso vai muito mal, porque é um sistema desagregado, caótico, e quando a gente olha o que está acontecendo hoje para solucionar isso, na verdade, a solução, às vezes, é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, uma pergunta que eu sempre me faço é: por que as entidades de registro no Brasil não podem, por exemplo, emitir identidades? É o caso, por exemplo, do Chile, onde a identidade e o registro civil são unificados. Está aqui, ó, Serviço de Registro Civil e Identificação. Meu espanhol já deu para ver que é horrível, né? Mas está ali uma coisa que eu acho que podemos fazer no Brasil, seria um grande avanço, já fazer a identificação civil no registro civil. E eu acho que isso é uma belíssima possibilidade. E uma das razões para isso é que dados recentes do BID mostram que o cidadão brasileiro hoje gasta 7 bilhões de dólares por ano para obter 6 tipos de documentos de identificação. Isso, obviamente, é intolerável. E quando a gente vai ver as soluções para resolver o problema, na verdade, as soluções acabam agravando o problema, porque hoje a gente está vivendo um fenômeno quase inacreditável. Nós, brasileiros, nós somos tão criativos que nós conseguimos usar a tecnologia para reproduzir a burocracia, né? Então, hoje tem a criação do e-título de eleitor, tem a criação da e-carteira de trabalho, da CNH digital, do e-CPF, e tem até o documento novo agora, que é o DNI, que também é digital. Agora, um detalhe: nenhum desses conversa com o outro. Você vai ter que usar a CNH digital para provar que você dirige, a carteira de trabalho para provar que você pode trabalhar, o e-título para provar que você pode votar. E aí você fala: mas por que não cria uma só? E ali você pluga a informação de que eu posso votar, eu posso trabalhar, eu posso dirigir. Então, faz algum sentido ter uma multiplicação de documentos de identificação? Não faz nenhum sentido. E há pouco tempo eu até escrevi um artigo na Folha de São Paulo, justamente tratando desse problema, que era a multiplicação das identidades digitais. O que faz sentido é você ter uma identidade digital única, que inclusive acho que poderia ser emitida
pelo sistema notarial, registral, que seriam, vamos dizer, por sua capilaridade, presença no Brasil todo, segurança jurídica, um parceiro importantíssimo para a implementação de um sistema como esse, nos colocaria ali à frente e até com a velocidade ainda maior do que a Índia desenvolveu, mas que poderia abrir a possibilidade desse tipo de adaptação. Só para vocês terem uma ideia, hoje apenas 0,4% dos motoristas têm uma carteira de identidade de motorista, desculpem, digital. Sabem por quê? Porque para você buscar a sua carteira digital, você tem que ir pessoalmente no Denatran para fazer um formulário. Então, obviamente que a maioria das pessoas desiste disso porque não vê uma utilidade em ter a carteira digital, porque a carteira de papel vai muito bem, obrigado. O que mais eu posso fazer com essa carteira de motorista digital? Eu posso logar no site da Receita Federal para cumprir minhas obrigações fiscais? Não posso. Posso logar com a carteira de motorista digital no e-social para cumprir minhas obrigações trabalhistas? Também não posso. Então, é uma identidade digital que não serve para muita coisa. Não resolve o problema que a gente tem hoje no Brasil. E outro ponto importante é que uma pesquisa recente mostrou que só no âmbito do governo federal existem 48 aplicativos governamentais. Gente, quem é que tem 48 aplicativos do governo instalado no celular hoje? A população mais pobre, que tem celulares mais baratos, para instalar um aplicativo novo tem que deletar um antigo, não tem memória. Então, não faz sentido você criar um aplicativo para cada serviço. Teria que ser um aplicativo único dentro do qual você acessa todos os serviços, e não um aplicativo por serviço. Outra coisa, apenas 12,5% dos brasileiros baixaram um aplicativo governamental. É muito pouco. E o ranking de popularidade dos aplicativos o aplicativo mais baixado no Brasil hoje é o 16% é a Caixa Econômica, 11% é o FGTS, 8% é a Receita Federal e 4,8% é o Supremo Tribunal Federal, que é algo quase incrível, né? E disso tudo dentro dos 12% que eu mencionei que baixaram. Agora, quando você pergunta para o cidadão brasileiro se ele gostaria de ter mais tecnologia no governo e nos serviços públicos, 58% das pessoas dizem que sim. Todos esperam mais tecnologia nos serviços públicos. E a minha última hipótese, para a gente já ir para o final aqui, é de que hoje esta é uma demanda sem oferta. Todos nós gostaríamos de ter serviços como o da Estônia, da Índia, mesmo do Chile e do Uruguai com relação à abertura de empresas. Gostaríamos de ter serviços digitais online que poupassem nosso tempo, etc. Mas hoje, infelizmente, essa é uma demanda sem oferta. A gente está usando a tecnologia para perpetuar, vamos dizer, as mesmas questões que a gente tem no mundo físico. E para encerrar, meu tempo já se esgotou, o que nós podemos fazer? Eu estou participando desse projeto chamado Mapa da Informação, que é um projeto que tem por objetivo justamente compreender os silos informacionais no âmbito do governo federal. Qual órgão público detém qual tipo de informação e qual documento corresponde àquela informação. Então, fica o convite para a gente poder pensar esse projeto juntos. É um projeto que está em curso. A gente já conseguiu fazer um gráfico até bastante simples, dada a complexidade dessa questão, e a gente está expandindo esse gráfico porque, ao entender como a informação se organiza, a gente abre o caminho justamente para essa unificação de serviços públicos numa plataforma única, que é o caminho que eu disse e que, vamos dizer, está acontecendo cada vez mais hoje. Então, para concluir, eu gostaria de deixar uma segunda hipótese com todos aqui, que é a seguinte: eu acho que o Brasil pode criar hoje o mais avançado sistema de identidade digital do planeta, protegendo a segurança jurídica, e para isso todos que estão aqui são fundamentais,
e, com isso, ajudando a revolucionar os serviços públicos, que é algo que a gente está precisando e muito no nosso país. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi uma palestra bastante oportuna. Acho que tocou em pontos muito importantes e eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui vai refletir muito bem de que maneira nós podemos melhorar a prestação de serviço, atendendo a uma demanda, como o próprio professor destacou, que é uma demanda que nós não estamos conseguindo responder. Esse é um tema que nós vamos seguir debatendo hoje. Eu gostaria de convidar o meu colega querido Andrei para fazer uma rápida exposição e depois o professor Lemos sugeriu que a gente possa abrir aqui um debate para que vocês possam participar também, veiculando sua opinião, sua dúvida, a sua perplexidade. Eu assisti a palestra com muito interesse e devo confessar, professor, que ela é bastante estimulante e nos enche de entusiasmo para poder enfrentar esses desafios com a expertise que cada um de nós aqui tem. Andrei, tem a palavra. Boa tarde a todos. Alô? Tá. Boa tarde a todos. Ronaldo, parabéns, obrigado. Gisele, Cláudio, obrigado. Parabéns pelo evento. Acredito, viu, Ronaldo, que, como eu, todos aqui estamos extremamente interessados em tecnologia e é um tema que constantemente estamos trazendo, mas acho que também, como eu, todos estamos um pouco frustrados também com a tecnologia. Na medida em que ainda não conseguimos virar a chave, ou seja, a gente estuda, mas a gente precisa virar essa chave, a gente precisa começar a trabalhar questões práticas, né? Casos concretos. Ainda não conseguimos isso, né? E isso muito, não por culpa da tecnologia e de quem trabalha com tecnologia, mas por culpa nossa, porque nós ainda não conseguimos definir institucionalmente, como classe, o que queremos fazer, o que queremos mudar, né? E o importante é que mudar sem desvirtuar o que nós somos. E este é o medo que faz com que, às vezes, nos leve à paralisia. Mudar construindo sobre o nosso passado e não construindo algo novo. Vamos reinventar a roda, algo que hoje é o que mais é o canto da sereia, né? Todas as instituições, o sistema financeiro de uma maneira geral, todo mundo querendo achar soluções novas, quando nós temos soluções. Lógico, ela precisa apenas evoluir, e a evolução ocorre respeitando o passado, e não ignorando o passado. Então, acho que passo para você, e pedimos a sua ajuda nesse sentido, de que a gente supere essa frustração, que nós consigamos começar, além de estudar as questões, as novas plataformas, as novas tecnologias, nós consigamos criar sobre elas e aplicá-las ao à nossa atividade. E, nesse sentido, também peço a todos os colegas, presidentes de entidades e tudo mais, que a gente se una no sentido de determinar institucionalmente o que devemos mudar, o que queremos mudar, o que queremos aplicar, o que não queremos aplicar e, né, as características da nossa atividade em que a tecnologia ela é útil, mas que não é útil. É muito importante que a gente comece a pensar na tecnologia, e isso eu acredito que você tem muito a nos ajudar, que a tecnologia é apenas uma das pernas no desenvolvimento. A tecnologia pura e simples, ela é disruptiva e ela é prejudicial. Então, e nesse sentido, que é a sua expertise, trabalhando no Marco Civil da Internet, um dos autores do Marco Civil da Internet, é que a gente consiga trabalhar tecnologia, regulação e modelo de negócio. A tecnologia é muito atraente, por vezes a gente foca muito na tecnologia, nas plataformas,
no algoritmo, na inteligência artificial. Só que a aplicação da tecnologia pura e simples, sem uma regulação equilibrada, leva à disrupção, leva à destruição de toda uma categoria, de toda uma atividade que vem, ao longo dos anos, garantindo e garante direitos fundamentais do cidadão, previstos constitucionalmente. Então, ao longo do século. Por isso que temos que trabalhar a tecnologia com regulação, temos que trabalhar a tecnologia com modelo de negócio, porque a nossa atividade é uma atividade que todos aqui têm enorme prazer e amor em executá-la, mas também é uma forma de sobrevivência, é uma atividade econômica também, dentro de uma cadeia econômica. Então, trabalhar tecnologia, regulação, modelo de negócio. E são paradigmas que nós vamos ter que começar a estudar e começar a pensar em quais romper e quais não romper. Eu tinha uma apresentação, mas pelo andar da... Aliás, vamos lá. Pessoal, e nesse balaio de tecnologia, blockchain é o que todo mundo mais tem medo, assusta. É uma tecnologia que ela amadureceu, que assim que ela surgiu, ela era panaceia, né? Você ia fazer tudo com blockchain, né? E de repente todo mundo caiu na real. Calma, não é assim. Ela tem pontos bons, pontos ruins. Tá aqui? Né? Não vou incomodá-los com o que a gente faz. Vocês sabem mais que nós. Essa apresentação está focada um pouquinho nos notários, mas cabe uma adequação a todas as outras especialidades. Os notários, portanto, ele intervém nos negócios jurídicos, autenticam fatos, autentica fatos, o que o faz através da ata notarial, autenticação, assessoramento jurídico e tudo mais. E quando a gente fala em blockchain, vem os libertários, né? Porque a tecnologia ela nasceu, principalmente a blockchain, de libertários, de pessoas com diversas ideias de rompimento com o estado de coisas, rompimento com o governo, rompimento com a autoridade estatal e assim por diante. E a blockchain ela promete uma coisa: desintermediação. Como se toda desintermediação fosse inútil. Mas existe intermediação útil, principalmente em negócios complexos, como é o negócio das transações imobiliárias, como são as questões relacionadas ao registro civil, de entrar ou não no folio do registro civil e no registro de imóveis e assim por diante. Portanto, neste ponto, nós identificamos que o notário, sim, pode ser um intermediário, é um intermediário útil, e que desintermediação, na verdade, é utopia. E o que nós estamos vendo hoje? E aqui puxa um pouco da indignação que o nosso mestre Cláudio trouxe ontem, é de que quando a gente debate questões de desburocratização, ela vem num véu de questões relacionadas com a facilitação da vida das pessoas, né? E atrás desses desejos, que também são nossos, que também é nosso, na verdade, nós estamos identificando a transferência de uma atividade para que outros prestem. Isso é importante. Então, quando a gente fala em desintermediação, através da blockchain e tudo mais, vai ter alguém atrás desenvolvendo uma blockchain privada, uma blockchain pública, uma blockchain bancária e assim por diante. Então, quando a gente fala em intermediação, desintermediação através da tecnologia como a blockchain, nós estamos falando, na verdade, não é de desburocratização, a gente está falando de substituição do ator intermediário. E aí nós vemos aqui, portanto, que a tecnologia sem regulação é um perigo. A tecnologia sem regulação leva a essa palavra da moda, disrupção, pura e simples, destrói um sistema todo calcado séculos, criando algo novo, não necessariamente bom, não necessariamente bom. Portanto, nós precisamos, para que a tecnologia não produza um efeito negativo na sociedade, que ela tenha uma regulação equilibrada, inclusiva, que permite que todos atuem, e também proporcional, que não sufoca a iniciativa, não sufoque o desenvolvimento, não sufoque
a criatividade. Portanto, a pergunta é, os notários, e aqui eu estendo e peço desculpas que era uma apresentação focada principalmente para um evento de notários, e durante o evento aqui, que nós descobrimos que a gente teria um tempinho maior para falar algo, aí me apoderei desse tempo, e perguntamos se a blockchain, por exemplo, devemos temer a blockchain. E a resposta é não. A nossa atividade, principalmente a dos notários, mas também não, por que não dos registradores civis e de imóveis, que pode utilizar a tecnologia nos seus afazeres, é complementar a tecnologia da blockchain. Por quê? Porque ainda que seja uma cadeia, ainda que seja um sistema, há necessidade de introdução de uma dado matriz nesta cadeia, nessa rede de informações, né? Portanto, nós vimos uma complementariedade na atividade do notário, Ronaldo, e a tecnologias como a blockchain. Portanto, nós temos aqui 2 pontos para refletir, que eu já antecipei no comecinho da minha fala. Necessidade de regulação, e aqui a gente vai ter que trabalhar muito com nossos amigos e com o governo, e com o Estado, com o Judiciário, com as corregedorias, e a necessidade de criação de modelos de negócio. Como o próprio Ronaldo trouxe, a transposição de uma atividade feita num mundo, vamos dizer, analógico, para uma tecnologia, nem sempre funciona bem. Ela só repete uma falha. E aqui nós temos que criar novos modelos de negócio para que a gente possa incorporar essas tecnologias à nossa atividade. Aqui é um mapa que participei de uns eventos com a IBM. Eles têm um grupo mundial de estudos, né? Qual era o nome mesmo, Ronaldo? Hyperledger. E de lá eu extraí isso, que aqui é como funcionam os negócios hoje, atualmente, né? Eles passam por todas os órgãos, entidades, um não conversando com o outro, e vai e vem a informação, até chegar numa conclusão. Nós identificamos, eles mesmos identificaram que a blockchain poderia unir todos numa via de mão dupla, e nós identificamos que o notário, dentro de uma cadeia de negócio, pode apresentar algumas vantagens e algumas, não que sejam para todas as situações, mas em algumas situações pode agregar valor e agregar segurança àquilo que eles estão aos negócios em geral. Portanto, quando a gente analisa uma tecnologia, eu trouxe isso um pouco para que a gente possa tentar diminuir o fetiche que nós temos um pouco por tecnologia, e que o mundo moderno tem por tecnologia. O Ronaldo vai me bater quando sair daqui. Nós temos que pensar muito quando a gente se depara com uma determinada tecnologia, é que se ela atendeu 3 pontos do teu negócio, na sua atividade, ela criou um valor novo? Se sim, vamos trabalhá-la, vamos trabalhar com ela. Ela otimizou o ambiente de negócio? Se sim, vamos incorporá-la. Ela reduziu riscos, e aqui nós temos um grande espaço de redução de riscos na nossa atividade, através da tecnologia, com troca de informações, então nós vamos trabalhar com elas. Aqui são algumas características da blockchain, e uns pensamentos meus, apenas divagando sobre como a gente poderia trabalhar essa questão, trabalhar as características da tecnologia dentro da atividade notarial, por que não registral também, com questões da publicidade para terceiros e assim por diante. Mas aqui nela, eu gostaria de me focar em um determinado ponto. E aí eu peço também a sua análise sobre isso, Ronaldo. O consenso da blockchain não quer dizer concordância, porque isso é algo que a gente vê nos eventos de tecnologia, né? Quando você roda a informação na rede, há o consenso de todos. Só que o consenso de todos é sobre a rigidez da informação, mas não sobre o mérito, o conteúdo da informação.
E aqui é que, novamente, eu vejo a participação de toda a atividade extrajudicial como extremamente importante nesta cadeia. E curioso, quando a gente fala em blockchain, a gente sempre pensa em bitcoins, né? Muitos pensaram, e hoje em dia algumas pessoas estão vendo que a situação é inversa, muitos pensaram que a blockchain surgiu e depois o Bitcoin. Mas, na verdade, depois, hoje, a grande maioria pensa que o japonês falso, que ninguém sabe quem é, se é verdadeiro ou se não, é um pseudônimo, uma persona criada, ele, na verdade, ele criou o Bitcoin e a blockchain como uma ferramenta para usar. E aqui, eu venho aqui, principalmente para os notários, mostrar mostrar a nossa utilidade dentro dessa cadeia, nos casos em geral, fazendo uma comparação com a Bitcoin. A Bitcoin, na verdade, ou Bitcoin, na verdade, por que as pessoas compram e acreditam nele? Porque ele tem algo que foi chamado de geração espontânea. O sistema gera através da mineração. Mas outros cases, outros fatos que estão sendo utilizados no mundo, como na Holanda, onde as bicicletas estão ganhando um registro para evitar roubo e acompanhamento daquela bicicleta, necessita de uma autoridade externa que certifica a entrada da informação naquela cadeia de consenso e de credibilidade. Eu vou adiantar rapidinho. Portanto, quando a gente fala que Bitcoin funciona normalmente, funciona porque há um sistema que gera dentro do sistema aquele valor, a mineração daquele valor dentro do sistema, de forma espontânea. Então, as pessoas sabem de onde veio. Mas quando a gente quer empregar nas nossas ferramentas, de uma maneira geral, atos fora disso, nós precisamos de uma autoridade certificadora. E hoje nós temos cases de blockchain sendo usadas, por exemplo, por grandes mineradoras de diamante, onde ela testa a origem e, a partir do momento que ela introduz aquela informação do Bitcoin, do diamante, da origem do diamante dentro da cadeia e dentro da rede do Bitcoin, aquela informação ela é imutável. E sendo imutável, o que a mineradora disse ou inseriu é considerado verdadeiro e você consegue rastrear. E nesse sentido, nós temos os notários como uma ferramenta importante, porque os notários, com a sua fé pública, ele pode introduzir um fato dentro dessa cadeia. A blockchain, como lá atrás foi dito, a blockchain ela gera imutabilidade, mas ela não gera veracidade da informação. Uma informação falsa introduzida, ela é eternamente falsa. E eles vão ter o consenso que ela não foi mudada, mas ela é falsa na origem. E aqui, portanto, nós podemos vislumbrar a nossa atuação da atividade extrajudicial no desenvolvimento dessa nova tecnologia, como indutor do emprego dessa tecnologia, usando algumas premissas. Que é, primeiro, a rede não testemunhou a geração da informação, logo não se pressupõe a veracidade do objeto. A imutabilidade trazida pela blockchain perpetua qualquer informação inserida. Conclusão, a informação matriz é a pedra fundamental para a construção de uma rede rígida. A primeira informação é extremamente importante. Portanto, o agente certificador que gera a informação matriz é peça fundamental para que uma blockchain tenha credibilidade. A introdução de algo falso em uma blockchain garante a imutabilidade da falsidade, deve-se proteger a informação matriz e o notário é uma das ferramentas para assegurar a informação matriz. Peço desculpas de novo, quando eu preparei para uma reunião de notários, mas aqui quando eu digo notário, vamos substituir os registradores e os notários, são fundamentais para assegurar a informação matriz que entra dentro no sistema. Aqui é isso, pessoal. Importante, em conclusão, para já chamar o Sérgio, que tem mais coisa importante para falar do que eu. Não devemos temer a tecnologia, mas sim, devemos não adotá-la de forma indiscriminada,
E colocar em mente que tecnologia tem que andar junto com regulação e modelo de negócio. Obrigado, pessoal. Muito bem, foi muito boa a exposição, Andrei. Parabenizo a clareza na exposição do problema e considero que realmente as reflexões que o Andrei trouxe para todos nós aqui são aplicáveis a todas as especialidades, com uma ou outra circunstância que possa diferenciar. As chamadas especialidades são distintas por natureza, mas acho que se aplicam, né? Eu preparei uma coisa aqui muito singela, quase que uma prestação de contas do IRIB a respeito do que nós estamos fazendo para que esses desafios possam ser vencidos com o apoio das novas tecnologias. Então, eu destaquei o blockchain porque parece que o blockchain se transformou num fetiche, assusta todos. Outro dia, eu estava lendo a Folha de São Paulo e vi que um cidadão fez uma reportagem que um cidadão foi na maternidade e o filho nasceu, e ele, então, para provar que a blockchain realmente era muito efetiva, fez o registro da criança na blockchain. E eu, então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como um registro de imóveis pode ser feito na blockchain. Essas são as iniciativas que o IRIB, acho melhor pegar esse microfone aqui, que o IRIB tem feito em relação à área de novas tecnologias. A gente está desenvolvendo o que a gente chamou de SREI, que é o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. Nós desenvolvemos uma POC, que é uma prova de consistência. Por quê? Porque apesar de ter feito toda a especificação de um sistema de registro de imóveis eletrônico com aplicação plenária em todo o território nacional, permitindo aquilo que foi dito aqui, a universalização do acesso, por exemplo, que o cidadão possa acessar qualquer das unidades de registro de imóveis em todo o território nacional, apesar de especificado o sistema, as pessoas ainda têm dificuldade de enxergar como será esse modelo. Então, nós tomamos a iniciativa no IRIB de criar uma prova de consistência, que é para poder demonstrar como é que o SREI vai funcionar na prática. Nós tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho lá em Santa Catarina, e até o final desse ano nós vamos entregar na internet um modelo que pode ser testado por cada um dos senhores que está aqui, para saber como será esse admirável mundo novo do sistema de registro de imóveis eletrônico na internet. Também, nós já no projeto SREI, eu falava hoje mais cedo, que nós havíamos antevisto o modelo de estruturação da informação, né, descentralizada, ao modo de blockchain num sistema do SREI, que foi desenvolvido pelo laboratório, a LSTech, que é da Escola Politécnica da USP, em parceria com o CNJ. Eu tive a honra de participar deste grupo de estudos, que especificou o sistema de registro de imóveis eletrônicos e embutiu ali um algoritmo que é muito próximo do que veio a ser depois esta blockchain. Nós também estamos preocupados em fazer o estabelecimento de processos e padrões uniformes para todo o território nacional. Aquilo que foi apontado aqui também, essa Babel informativa, ela gera exatamente a desinformação, a desarticulação, gerando, evidentemente, custos. Não tem sentido que um cidadão, para poder fazer uma petição no registro de imóveis aqui de São Paulo, tenha que proceder de tal forma, e eu não vou nem sair do estado de São Paulo, aqui mesmo, no estado de São Paulo, numa outra unidade, tenho que fazer diferente. Essa Babel atua contra os interesses da sociedade, atua contra os interesses do cidadão que querem ter um serviço uniforme, que querem ter o acesso ao sistema sem ter que ultrapassar obstáculos, muitas vezes decorrentes da falta de assimilação de novas tecnologias. Nós também estamos desenvolvendo, em parceria com a USP, um projeto de computação cognitiva aplicada à jurisprudência notarial e registral. Nós vamos pegar a colêmata, vamos fazer o primeiro teste da colêmata cognitiva.
Mas a aplicação da inteligência artificial e machine learning para automatizar a jurisprudência registral vai também ser desenvolvida para aplicação nos livros tradicionais do registro de imóveis. Então, esta parceria foi feita com esta associação independente que reúne professores da ciência da computação, engenharia, direito da Universidade de São Paulo. Nós também criamos o NEAR Lab, que é o laboratório do Núcleo de Estudos Avançados do SREI. Esse núcleo está reunindo registradores e cientistas para pensar formas de desenvolver o sistema registral a partir dessas novas ferramentas tecnológicas. Também vamos fazer, e vamos dar seguimento, tem até uma revista, depois se vocês tiverem curiosidade, está ali no stand do IRIB, é uma revista inteiramente dedicada às novas tecnologias, em que a gente enfrentou o problema da ID digital, isso foi muito bem debatido. Nós enfrentamos o problema da blockchain aplicada ao registro de imóveis e também fizemos um trabalho muito interessante sobre computação cognitiva aplicada à atividade registral. Nesse workshop, no âmbito desses workshops que nós estamos estudando, blockchain, computação cognitiva, ID digital, nós vamos agora explorar novas fronteiras. O primeiro desses eventos, que será no começo do ano que vem, é sobre nós, os registradores, ou nós, as redes, e o estudo da sintaxe de linguagem de máquina para o registro de contratos e registros das atividades corriqueiras do registro de imóveis. Inclusive em parceria com o Registro Civil. A ARPEN topou desenvolver um projeto conjunto, né, que nós estamos chamando nós, os registradores, para debater aquilo que está sendo desenvolvido no âmbito do registro imobiliário, também aquilo que está sendo desenvolvido no âmbito do registro civil. Nós percebemos essa nossa proximidade, não só porque estamos debaixo de um mesmo marco legal, mas porque a gente pode tirar proveito do esforço que cada um de nós está empreendendo para tornar a nossa atividade mais efetiva. Nós também lançamos, eu ia fazer esse lançamento aqui hoje, mas eu não consegui informação, a Fernanda não me informou se era possível a conexão aqui no ambiente, mas não tem problema. Vocês podem entrar ali naquele endereço. Nós criamos essa primeira, digamos assim, ferramenta que o NIR, que é o Núcleo de Estudos Avançados, produziu, que é o Editais Online dos registradores imobiliários do Brasil. Por esta ferramenta, todos aqueles editais de uso capião, retificação de registro, bem de família, execução extrajudicial, todos aqueles editais poderão ser veiculados por uma ferramenta que é própria, desenvolvida pelos registradores imobiliários do Brasil. Chama-se Editais Online. E nós também estamos desenvolvendo o portal InfoRegistral, que é um portal de índices, porque o mercado necessita de índices sistematizados, não só o mercado, como a administração pública, para que possa haver planejamento. Informação é tudo. A blockchain está sendo vendido como um hiperregistro, um superregistro, um registro mundial, um registro sem fronteiras. Então eu pergunto, é um hiperregistro ou é um hype? Ou seja, disso todos falam ultimamente, blockchain para o registro como um supedâneo da atividade registral. Eu acho que o Andrei tocou muito bem. Não é possível, no nosso modelo de registro, que haja uma substituição pura e simples do elemento humano na qualificação registral. E por várias razões, talvez aqui não seja o caso de desenvolver as distinções teóricas que existem entre registro de direitos e registro de documentos. Na Lituânia, por exemplo, é perfeitamente possível a adoção da blockchain, porque é um mero depósito de documentos, sem que haja atuação direta de um profissional independente, um terceiro, que filtra o acesso dos documentos no sistema. Porque lá, provavelmente, além de ser uma sociedade mais homogênea, os conflitos são resolvidos após, se houver alguma patologia jurídica. Não há um filtro que barra na entrada a inoculação do germe da patologia jurídica na contratação privada. Nós temos estudos econômicos que provam que este modelo de registro de direitos é mais econômico, sob todo ponto de vista. Os custos transacionais são muito inferiores e, portanto,
A atuação do registrador, por hora, é absolutamente imprescindível. Bom, tudo isso já foi dito: integridade, indelibilidade, imutabilidade, autenticidade, eficácia probatória, assinatura digital, timestamping, geolocalização, prova pré-constituída, acesso hiperuniversalizado, tudo aqui é superlativo, custos módicos para registro, auditagem, transparente, todos esses atributos, os senhores já ouviram, eu não vou me deter nesses temas. Eu fiz um pequeno exercício e eu apresentei lá para os colegas em Fortaleza e vou trazer aqui para vocês novamente. É um exercício de um registro de um contrato de compra e venda na blockchain. Assim como aquele cidadão registrou o filho que acabava de nascer na blockchain, eu também resolvi fazer um teste. Então, nós tínhamos lá um título que eu chamei de escritura público-privada para realmente fugir de qualquer estereotipação, não é nem instrumento privado, nem instrumento público. E redigi este documento, na verdade, ele foi o produto de um smart contract, de um aplicativo. Ele é, na verdade, um smart contract. Muito bem. Aí nós assinamos digitalmente esse contrato. A partir desse contrato foi emitido um hash. Então, depois de extraído esse hash, que é uma impressão digital daquele documento, nós fizemos o registro. Nós alocamos esse hash na blockchain. E a partir daí, como o Andrei disse para todos vocês, aquele documento passa a estar arquivado na blockchain, nessa rede mundial, ele está perenizado com todos aqueles atributos que os senhores conhecem. E o Carlos vai trazer um copo d'água aqui para mim. Muito bem. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa escritura público-privada e peguei duas personalidades. Que são o Gino Anleto Meneghetti. Para os mais velhos vão se lembrar que Meneghetti foi um ladrão, um especialista em assaltos em casa aqui de São Paulo. Ele tem uma história muito curiosa aqui em São Paulo. Ele se notabilizou porque era um artífice nessa arte do furtar, na arte do alheio. E o outro foi um cidadão também muito conhecido da literatura universal, que é o Ferdinand Valdo Demerara. Ele era um falsário norte-americano, ele foi tudo, ele foi médico, ele foi advogado, ele foi juiz, e ele assimilava várias identidades, e com isso ele praticava vários atos, e se notabilizou exatamente por isso. Feita essa escritura, qual era o objeto? O objeto era o Viaduto do Chá, um imóvel localizado na região central da capital de São Paulo, conhecido por Viaduto do Chá, assentado sobre terrenos que foram adquiridos dos sucessores de Pero Lopes de Souza, irmão do capitão Mor Martim Afonso de Souza, por meio de carta sesmarial, que abrangia a região conhecida como Cemitério dos Índios. E aí vai aquela descrição narrativa, que é uma escritura, Andrei, isso é uma provocação, mas não fica brava, uma escritura de autoria, né, com todos aqueles requisitos, aquela forma narrativa de descrever o ato, só que aqui não é um ato notarial, aqui é uma escritura público-privada, vendendo exatamente o Viaduto do Chá. Muito bem, feito tudo isso, assinado, nós depositamos na blockchain, congratulações. O documento, né, o digestor, o hash desse documento foi arquivado na blockchain e está agora permanentemente certificado e prova a existência. A existência do quê? Do documento. Mas não prova absolutamente nada em relação aos direitos sobre aquele documento. Então é perfeitamente possível registrar na blockchain o que quer que nós queiramos registrar. Isso é muito importante, porque isso levanta um alerta. É necessária a intervenção de um jurista no processo de registração. Então está lá, está registrado. Eu posso conseguir essa informação em vários sites, porque você tem um hash, você pode verificar a existência desse documento arquivado. Nós temos aqui alguns modelos de rede registrais. Nós estamos ainda vivendo o período do sistema atomizado, em que cada unidade não conversa com a outra. Eu aqui, estou sediado aqui na Consolação,
eu estou a alguns metros do 7º registro de imóveis, mas nós não temos qualquer vínculo orgânico. O que dirá, então, do relacionamento que possa ter o registro de imóveis de São Paulo com um cartório que está, por exemplo, localizado na Amazônia Legal, ou que esteja localizado no Rio Grande do Sul? Como é que eu nem falo do cidadão comum, porque muitas vezes ele negocia o seu imóvel no local onde reside. Mas pensa numa instituição financeira, pensem numa incorporadora, pensem nos processos de regularização fundiária que tem um caráter coletivo e que ocorre em vários locais ao mesmo tempo. O crédito imobiliário é um, assim como o registro de imóveis deveria ser um, mas ele não é. O outro modelo que está se superpondo a este modelo atomizado, que eu chamo de atomizado, é o modelo hoje representado pelas centrais. É uma espécie de atomização de segundo grau, que não resolve o problema da entropia registral, que é o fenômeno que nós estamos vivendo. Não adianta ter centrais inorgânicas, assimétricas, que não prestam os mesmos serviços, que não têm protocolos de interoperabilidade. Essa é a palavra-chave. Nós estamos lidando com dados, e esses dados têm que ser intercambiáveis no âmbito do próprio sistema. Há um único sistema registral imobiliário do Brasil, cuja atividade é repartida, é distribuída, é compartilhada com cada um dos senhores que titularizam uma delegação. Mas não se pode dizer que cada um de nós sejamos uma ilha. Não há mais lugar para esse tipo de concepção. Então, nós estamos superando o modelo atomizado por uma, digamos assim, um paleomolecularização. Quer dizer, nós estamos ainda na fase que nos abalamos do sistema ilhado para um sistema coordenado, mas que hoje recebe um refluxo em virtude da criação das centrais estaduais, que elas foram importantes a seu tempo, mas já não são capazes de responder satisfatoriamente às demandas da sociedade contemporânea. Mas nós temos também um outro sistema, que também é um grande risco, que é o Sinter, que é um sistema centralizado. Todos os dados de cada um dos senhores será centralizado na administração pública federal. O que se fará com isso? Até hoje ninguém pôde explicar convenientemente. É muito atrativo falar que se vai fazer a gestão territorial, mas nós não estamos tratando de cadastro propriamente. Cadastro é cadastro, registro é registro. É muito interessante, você pode pegar uma fotografia da cidade de São Paulo, ou da cidade de Vitória, no Espírito Santo, ou de uma cidade no Rio de Janeiro, e esta planta pode ser a mais precisa possível, mas não será capaz de revelar os direitos que ocorrem, que incidem sobre cada uma daquelas parcelas que é revelada num mapa cartográfico. Então, só isto já prova que são dois sistemas que, embora devam se correlacionar, não podem ser assimilados um pelo outro. Então, nós propusemos, e isto está na Lei 13.465, que é o sistema molecularizado. Nós tivemos o cuidado de não concentrar num único ponto todas as informações registrais. Olha, não é segredo para ninguém que se obtém informações de imposto de renda, INSS, nos camelôs aqui de São Paulo. Mas vocês não conseguem encontrar nesses camelôs nenhuma informação relativa ao registro de imóveis. Por quê? Porque o registro de imóveis está descentralizado, ele não está concentrado, não existe um único núcleo com todas essas informações que dizem respeito à esfera privada de cada um dos senhores. Nós não estamos tratando, existe uma dimensão desses dados que tem um interesse para a administração pública, mas o registro tutela interesses privados, por definição, é uma tutela pública de interesses privados. Muito bem, tenho que me adiantar que eu estou vendo que o tempo está escoando. Nós temos vários modelos de organizar a informação na blockchain. Nós temos o modelo mais tradicional, que é aquele modelo público do Bitcoin, que é o modelo, que é o estado da arte hoje, embora já surjam alternativas e alguns que estudam essa matéria sabem do que eu estou falando. Existe um outro modelo, que é o modelo privado, em que a blockchain serve única e exclusivamente a um conjunto de pessoas que integram uma rede privada. Existem aí algumas iniciativas da FEBRABAN para criar uma espécie de consórcio, para criar uma blockchain entre os bancos, entre os agentes do sistema financeiro. E existe este modelo federado.
Aqui tem um gráfico que foi apresentado, que se acha na documentação produzida em 2010 pela LSTEC e pelo Conselho Nacional de Justiça, em que a gente vê os dois módulos de interação do registro de imóveis no ambiente eletrônico, e vemos ali também que cada um daqueles atos que são praticados no registro de imóveis são autenticados e formam, portanto, uma cadeia de blocos certificados para quê? Para a autenticidade, para a verificação de autenticidade de cada um dos atos que são praticados. Graficamente é assim. Nós temos ali uma blockchain federada, nós temos protocolo de título, atos ordinários, registros, averbações, indisponibilidades, processos, e-mails, ofícios recebidos, remetidos, certidões, informações expedidas, penhoras online, livros, fichas, papéis, tudo é dado. Tudo é dado. E tudo pode gerar, a partir de um tratamento de informações, um hash que vai compor o quê? Vai compor a blockchain registral. Cada uma daqueles atos que são praticados vão se encadeando sucessivamente e, ao termo de um período de tempo relativamente pequeno, toda essa informação é compartilhada com todos aqueles nós que compõem a rede registral, o chamado círculo registral. Este é o modelo que nós propusemos. Ali está, cada um dos cartórios que compõem a rede vai, na medida em que vai praticando seus atos, sejam eles quais forem, sejam os atos próprios de registro, de averbação, sejam atos acessórios, todos eles podem ter uma marca que permite, inclusive, uma espécie de controle correcional muito facilitado e muito preciso. Ora, não há lugar mais para fraudes, não há lugar mais para cartórios que não cumpram o seu papel com dignidade. E nada, portanto, a objetar contra esta transparência que o sistema pode oferecer. As conclusões são essas. Não é possível manter uma infraestrutura de dados coerente e uniforme, destinada a revelar a situação jurídica dos imóveis sem o controle e a responsabilidade de um terceiro imparcial, de um jurista. Isso é muito importante. A atuação do registrador é singular, própria de um jurista. O que entra no sistema, como o Andrei falou, está na dependência de circunstâncias de caráter fático e jurídico que são apreciados a cada momento pelo registrador. É possível demonstrar que este modelo, economicamente falando, é muito mais eficiente do que o modelo de mero depósito de documentos, o que está sendo adotado em alguns países, como aqui foi citado. Eu fiz um recorte, eu concordo inteiramente com a exposição, mas acho que aqui, em tema de registro de direitos, nós precisamos ter um cuidado. Para aqueles que... A revista da Noreg, que está excepcional, trata exatamente da distinção entre registro de direitos e registro de documentos. Eu gostaria que vocês pudessem ler para entender exatamente o que eu estou dizendo aqui. O registro de imóveis não é um mero depósito de documentos e de dados. O arquivo é um elemento acessório, meramente acessório. Os títulos que chegam ao registro são arquivados como se fosse um arquivo acessório, porque o que vale, o que realmente experimenta aquela transcendência jurídica e que gera os efeitos que são próprios do registro, é aquele ato de registro praticado pelo registrador. É possível a realização do registro de direitos a cargo de uma empresa privada ou de várias, mas eu pergunto, é desejável? Será que a sociedade brasileira gostaria de entregar na mão de empresas privadas os dados que muitas vezes revelam uma situação pessoal e patrimonial que interessa única e exclusivamente a cada um dos senhores? É uma pergunta que precisa ser feita e precisa ser respondida. A sociedade está disposta a submeter-se a empresas privadas cuja existência, cuja permanência é incerta e que não sofre uma rigorosa fiscalização da própria sociedade? A blockchain é uma ferramenta importante, mas não é o registro de imóveis. Nem o registro de imóveis pode se reduzir a um mero registro de documentos. Nós demos um passo muito importante ao nos filiarmos aos modernos sistemas registrais do mundo, como a Alemanha, como a Suíça, como a Espanha, Portugal. Nós não podemos decair desta posição. Aqui eu deixei alguns textos para aprofundamento. Aqueles que querem conhecer em profundidade, tem aí alguns textos que podem ser apreciados pelos senhores. São universidades respeitadas, como a Universidade de Pensilvânia, tem aí a de Minnesota, Jornal
de Lei, de Direito, Ciência e Tecnologia. Nós estamos traduzindo um texto do Fernando Mendes, que eu vou disponibilizar no site do IRIB. Tem aí o Nicolás Nogueiroles também nesta publicação prestigiosa. E no Círculo Registral, os senhores têm informações sobre blockchain e o registro imobiliário. Muito bem, eu quero concluir dizendo o seguinte: o registro de imóveis brasileiro passa por um processo de transformação profunda. É preciso reconhecer aqueles que nos antecederam, e eu evoco aqui o nome de Elvino Silva Filho, que foi um grande registrador e que em 1972 usou uma expressão que foi lembrada aqui hoje, a cibernética no registro de imóveis. Foi o texto que ele apresentou no primeiro congresso do Centro Internacional de Direito Registral, realizado em Buenos Aires, em 1972. Ele já dizia: o registro eletrônico será o futuro do registro de imóveis. E tenho também lembrar aqui e reverenciar o nome do Carvalhais. Eu não sei se ele está aqui, o Antônio Carvalhais. Ele escreveu, no final da década de 70, um pequeno livro que pode ser considerado o primeiro livro que tratou do tema do registro eletrônico nas serventias extrajudiciais. E, por fim, essas três figuras, o Flausilino Araújo dos Santos, o desembargador Marcelo Martins Berti e o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, Antônio Carlos Alves Braga Júnior. Homenageando esses três, eu homenageio muitos dos senhores que contribuíram para o desenvolvimento das discussões levadas até aqui do sistema de registro imobiliário eletrônico. Muitos juízes que estão aqui presentes participaram, regulamentaram, tiveram a coragem de dar um passo decisivo para tirar o registro de imóveis daquele padrão que o acorrentava aos modelos do século XIX e tentando colocar o registro de imóveis no palco do século XXI. Muito obrigado. Muito bem, eles estão me pedindo, lamentavelmente, viu, porque seria muito interessante uma interlocução. Não tem nenhum tempinho? 5, 10 minutos esperando. A informação é que o nosso palestrante tem um voo. Ah, então tá bom. Então, por favor, aqueles que quiserem formular uma pergunta, por favor, se identifiquem, acho que está sendo gravado. Tem as meninas para levar o microfone? Boa tarde, meu nome é Camila Guglielmo, eu também sou advogada da área de proteção de dados e tecnologia. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a organização do evento pela discussão que a gente está tendo aqui de tecnologia voltada para esse setor, que eu acho que é super importante. A gente discute muito tecnologia no âmbito privado e discute muito pouco a tecnologia no âmbito público, quando a gente fala de uso e tratamento de dados dos cidadãos. E eu acho que existe uma grande confusão quando se fala em dados públicos, né? No conceito de dados públicos que estão disponíveis, aí, seja nos cartórios ou na internet no geral. E eu como admiradora do seu trabalho, que eu acho que você fala sobre um assunto tão complexo de uma maneira tão simples, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso. O fato desses dados dos cidadãos, eles estarem aí disponíveis na internet, nos cartórios e até nessas bases de dados centralizadas, isso prejudica de alguma forma os direitos dos cidadãos e titulares desses dados? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, parabenizar pelas apresentações. Foi excelente. Eu aprendi muito e fiquei muito feliz. Não conhecia esse projeto e me parece que é um projeto que tem uma visão muito promissora. Então, gostei muito de conhecer. A sua pergunta ela é essencial, né? Como a gente sabe, por muitos anos o Brasil não teve uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, esse era um tema que ficava praticamente à deriva no Brasil. Agora, felizmente, em agosto, a gente teve a aprovação da lei geral, que já traz, sim, algumas balizas com relação a essa questão dos dados, inclusive questão dos dados públicos, né? A lei trata lá dados que estão disponíveis, dados públicos, etc., mas ela traz também algumas regulações dizendo, olha,
não é porque o dado também às vezes é público que ele não mereça algum tipo de proteção. Então, eu acho que a gente entrou num momento no Brasil em que a proteção de dados, ela se aplica não só para o setor privado, mas se aplica ao setor público, se aplica ao sistema registral, aos notários. Então, todos têm que estar cientes dessas obrigações. Eu acho que esse ponto é muito importante. Então, eu acho que a preocupação que o Dr. Sérgio aqui, inclusive, mencionou na fala dele sobre dados que muitas vezes não são de interesse necessariamente público, que merecem uma proteção especial, eu acho que isso tem que ficar na nossa cabeça, porque depois do advento da lei nova, e eu acho que isso é um acerto da lei, ela não distingue entre Estado e setor privado, a lei se aplica para todos ali, com algumas distinções que são importantes, mas esse ponto eu acho que é fundamental. Então, proteção de dados tem que estar na nossa cabeça a todos os momentos, ela não inviabiliza negócios. Se você fizer as análises corretas, tomar as medidas corretas, inclusive de anonimização, uso de estratégias como o que a gente chama de privacidade diferencial, dá para fazer tudo, mas tem que tomar as medidas do que a gente chama de privacidade por desenho, privacy by design. Sempre que se criar um produto novo, ter desde a concepção daquele produto já a consideração de como é que ele vai tratar a questão dos dados pessoais e da privacidade. Então, esse ponto é super importante. Bom, boa tarde a todos. Sou Luiz Vendramin, registrador civil. Muito mais do que uma pergunta, Ronaldo, uma provocação. Você falou muito bem sobre a discussão mundial, na verdade não é nenhuma discussão no Brasil, mas sim uma discussão mundial sobre identidade civil, identidade digital. E foi muito preciso naquilo que o registrador civil sempre acreditou, que na origem das informações, que nada mais é do que a certidão de nascimento no berço, tá? E até, vamos falar assim, pela última legislação nacional de identificação, adotou o CPF como um ID, como um identificador numérico foi o que o governo nacional adotou. E é nesse momento, no momento do registro, que se dá a inscrição do CPF. Então, nada mais natural, nada mais do que... acho que não dá para imaginar de outra forma, porque a partir do momento que sai a certidão, sai o comprovante daquela inscrição, e se vai utilizar isso em outro momento, surge a fraude, né? Então, eu provoco, como você é vamos falar assim, um formador de opinião, vamos trabalhar junto para viabilizar este projeto, que na verdade não é bom para o registrador civil, é bom para o Brasil. Obrigado. Obrigado. Eu acho que é isso. O comentário, eu achei que era uma provocação, e na verdade adorei essa provocação, porque eu acho que parte da solução do que a gente está tentando construir passa exatamente por aí. E a gente tem que lembrar que no Brasil, às vezes a gente confunde, né, os elementos, a gente confunde o que é o dado registral, da identificação e os cadastros administrativos. Então, quanto mais a gente puder fazer com que o dado registral seja o nosso ADAR, né, o nosso fundamento ali, em cima dos quais você já resolve problemas que virão do futuro, né, inclusive problemas da identificação e a inscrição em cadastros administrativos, como é o caso do CPF, melhor, você facilita a vida do cidadão. E a outra coisa é que esse dado da identificação, da unicidade, né, do indivíduo, o registro civil também está muito bem posicionado, como estão também os notários, porque acompanham a vida civil do indivíduo, né? O indivíduo, ele nasceu, está lá o registro biográfico dele, ele se casou, está lá o registro biográfico, ele comprou um imóvel, está lá o registro biográfico. Então, eu acho que a identidade do indivíduo ela é reconfirmada ao longo da sua vida. E isso é uma redução de riscos, é uma redução de fraudes e assim por diante. Então, eu acho isso muito valioso.
Boa tarde, meu nome é Patrícia Ferraz, eu sou registradora de imóveis de Diadema. Queria parabenizar os 3 expositores pelas palavras que dividiram conosco, mas eu queria te parabenizar, doutor Ronaldo, pela sua exposição clara e te pedir a permissão para parabenizar aqui o Sérgio Giacomino, presidente do IRIB, pela exposição que fez e que mostrou que o IRIB está fazendo uma interpretação muito preciosa, muito precisa a respeito dos rumos da tecnologia no mundo. Eu queria lamentar, Sérgio, a dificuldade que você teve para lançar o edital eletrônico. Eu já vi a ferramenta, o Fausilino me mostrou, ela está encantadora, é uma sacada tremenda do IRIB. Queria que você levasse meus parabéns para toda a equipe, porque é notável a eficiência com a qual vocês têm se movimentado nesse e tantos outros aspectos. Mas, doutor Ronaldo, eu teria uma série de perguntas para fazer, mas eu vou me limitar a uma só, porque o espaço é curto. Você falou da velocidade com que a Índia conseguiu implementar uma plataforma única naquele país super adensado. E eu queria saber de você, não a sua opinião, mas eu queria saber como a academia, na vertente da tecnologia, os engenheiros de computação, analistas de sistema, cientistas da computação, como eles veem, ou se é que eles têm essa percepção, como eles veem dentro desse cenário que você bem expôs, o extrajudicial. Você já conhece a categoria, então é gostoso ver você falando da importância do extrajudicial na atribuição de segurança jurídica. Mas o que eu quero saber é como a academia nos vê dentro desse cenário de super disseminação da tecnologia, dessas ferramentas tecnológicas no mundo afora, especialmente no Brasil. Perfeito. Excelente pergunta, e eu acho que é um excelente ponto, pelo seguinte, eu acho que a mensagem que tem que ficar na cabeça de todos nós é o seguinte: a demanda por segurança jurídica, por certificação, ela vai aumentar exponencialmente. Então, a academia, muitas vezes, se esquece dessa demanda, né? Muitas vezes, quando se discute o blockchain, você tem problemas como o que você muito bem descreveu, de dizer o seguinte: olha, não, é porque está registrado ali, vai ser verdadeiro? Não. Qualquer sistema de identidade digital precisa de uma certificação. Então, o que eu acho que está vivendo o momento no mundo hoje é que a demanda por certificação vai explodir. Aquilo que eu falei da minha apresentação dos objetos conectados, objetos vão precisar ser certificados. A gente vê hoje protótipos de uso do blockchain para controlar a cadeia de distribuição da carne, do atum que é pescado no Pacífico, de madeira que é extraída da Amazônia. Vai precisar certificar o fiscal, vai precisar certificar a madeira, vai precisar certificar o dispositivo que está conectado à internet. Então, eu acho que a gente vai viver uma explosão da necessidade de certificação em múltiplos setores. O que eu acho que fica como desafio para todos aqui é como é que a gente expandir isso, e expandir essas atividades com a flexibilidade necessária para o tempo contemporâneo que a gente vive, com a abertura necessária para isso, para que a gente simplifique o processo. Certificação não vai cair a demanda, pelo contrário, eu acho que a gente vai ter uma explosão extraordinária. E eu acho que, muitas vezes, na academia não há essa percepção. Eu acho que começa a surgir uma percepção de que a gente está vivendo um momento do mundo em que confiança é valiosíssima, né? O valor da confiança, tanto que várias das empresas hoje que se consolidaram exatamente porque criaram sistemas de confiança objetiva para justamente a certeza que a gente vive hoje. O próprio caso do Uber e empresas da chamada economia colaborativa, exatamente isso. Eles criaram uma forma que você pode confiar numa pessoa que você não conhece, que você vai entrar no carro dela, mas ela tem ali um registro de 20 mil corridas ela já fez até aquele momento, e com isso ela ainda obteve uma nota de 4,8 de satisfação quando aquele serviço é tomado. Então, eu acho que a inovação das empresas da economia colaborativa não é uma inovação tecnológica, é uma inovação social, de permitir que confiança objetivo, está falhando aqui, e ao fazer isso,
isso gera um valor extraordinário. Então, qualquer atividade que seja desenvolvida no mundo hoje, que proteja a confiança, que promova a confiança e que essa confiança seja flexível, portável, desburocratizada, acessível, feita em massa, gera um valor extraordinário. É uma oportunidade incrível. Então, com isso, eu peço desculpas que eu vou ter que pegar o voo agora, mas eu agradeço muitíssimo e espero ter a oportunidade de continuar essa conversa em muitos outros fóruns. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.